Olá, nação de empreendedores e de empresários. Estamos começando mais um Pode Empreender, o podcast que foi criado para ajudar você, que está com dificuldades, que às vezes se sente só, precisa de ajuda, às vezes se sente desanimado. Esse programa foi criado para te dar um gás, para te dar um ânimo, direção e te ajudar nessa caminhada. Hoje nós estamos com um convidado, um grande amigo meu, muito especial, o Davison Maia. E fica aí, nós já voltamos com um breve intervalo e o programa de hoje promete muito. No Brasil, de cada 14 potenciais doadores de órgãos, apenas 4 realizam a doação. A recusa familiar é um dos principais obstáculos e um dos principais motivos é a ausência de diálogo sobre o assunto. Pensando nisso, reunimos algumas famílias e perguntamos: você quer falar sobre doar órgãos? Não. 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 Falar de doação não é fácil. Eu sei a importância que é, mas não nem consegui falar. Porque falar sobre doar órgão é falar sobre morte. Agora, pedimos para que integrantes de cada família saíssem da sala. Então, refizemos a pergunta: e se seu filho, seu marido, pai, precisasse de uma doação? Você falaria sobre doar órgãos? Se meus filhos estivessem precisando de um órgão. Pela vida dos meus filhos, eu falaria sobre doação de órgãos. Sim, com certeza. Pela vida dele. Para mim, ia ser um momento único, saber que alguém vai doar um órgão pro meu marido. É para salvar alguém que eu amo, né? É para salvar a minha mãe. Precisamos estimular o diálogo sobre a doação de órgãos nas famílias de todo o Brasil. Um dia, sua família pode precisar de um doador ou ter a oportunidade de ser a doadora, mas é preciso conversar sobre isso. Agora, né, pensar diferente, né? Conversar com as crianças sobre isso. Se um dia Deus me levar primeiro do que os meus filhos, né, eu quero ser uma doadora de órgãos. Doação de órgãos. Precisamos falar sim. Ministério da Saúde, Brasil, Governo Federal. Estamos de volta com Pode Empreender e hoje com meu grande amigo Davison Maia. Davison, muito obrigado já de pronto pela sua vinda aqui, que eu tenho certeza que a sua agenda é lotada e você está me dando esse prazer, essa honra de estar aqui. Você realmente é um grande amigo, um cara que eu estimo muito. E o Davison, ele é empresário, é empreendedor de sucesso, é um cara alto astral, um homem de fé. E eu te trouxe aqui hoje exatamente por essa pegada sua, por essa energia, por essa objetividade que você sempre tem para resolver as coisas com otimismo, com fé, com determinação. É um cara que já me ajudou muito, me incentiva muito, é um cara que eu admiro muito. Eu sempre falo aqui que certa vez eu ouvi que você deve admirar seus amigos. Eu quero te dizer que você para mim é um grande amigo, que eu admiro muito, okay. Eu tenho muita gratidão por você. E seja muito bem-vindo ao Pode Empreender. Eu é que estou grato em estar aqui, né? Eu acredito que as pessoas, elas só crescem quando ajudam. E o empreendedor é isso, né? Eu creio que esse podcast vai chegar onde tem que chegar, as pessoas que precisam chegar e as histórias que nós ouvimos, elas sempre nos levam ao próximo nível, né? As histórias que nós ouvimos, elas sempre nos fazem nos enxergar onde nós estamos para que a gente possa chegar no outro, né? E é tão interessante que a gente é empreendedor e o empreendedor é como um jargão que o brasileiro tem, né? O brasileiro não desiste nunca. Esses somos nós, os empreendedores. Tentamos, vamos, e se nós temos uma direção, fica mais fácil. Se nós temos um caminho, fica mais fácil, né? E eu quero, né, compartilhar um pouco dessa trajetória, né, de empreender. Porque empreender no Brasil é muito complicado. Com questões financeiras, questões tributárias, mas nós não olhamos para isso a princípio. Nós olhamos para o alvo que nós estamos querendo, né? E eu creio que é isso, que cada empreendedor, né, é esse que vai levar o seu ramo ao próximo nível. E se tem um podcast, né, desse para te começar a abrir
o leque, abrir a visão, te ajuda e facilita muito a alcançar o próximo nível. Excelente, Davi. Eu conheço um pouco da sua história, né? Nós caminhamos junto e bem próximo por uns bons meses, né? Foi 2 anos, né? 2 anos, aí veio a mais ou menos. pandemia, deu uma afastada. Mudou tudo, né? Foi necessário. Uhum. Eu conheço um pouco, então assim, eu sei que você é um cara que empreende, é um cara que motiva, é um cara que engaja, é um cara que sempre, assim, quem não segue o Davi pode seguir ele, porque realmente você vai ver que ele é um cara que ele tem sempre a energia para cima, com fé, vai te trazer uma direção, né? Eu lembro que certa vez eu estava resolvendo uns probleminhas um pouco assim, gigantescos para mim, né? E eu te liguei, né? Você falou para mim assim, não, deixa eu te falar uma coisa. Nós nascemos para resolver problema, nós somos resolvedores de problema. Somos resolvedores de problema. Então, assim, no meio de uma crise, no meio de uma loucura que eu estava vivendo ali, uma pandemia particular, né? Sim. Dentro da pandemia, acho que eu estava até em meio, acho que eu estava com Covid, eu nem lembro mais se eu estava ou se eu não estava, mas foi bem naquela época ali. E aí você me falou essa frase. Na hora eu falei, cara, esse cara tá querendo me sacanear. Mas assim, foi um rápido pensamento e realmente eu já carregava isso comigo no passado, né? Em algum momento ali deixou se perder. E quando você falou aquilo para mim, realmente reforçou aquilo, renovou aquilo em mim. E daí em diante, realmente assim, eu tenho essa crença, essa fé, essa determinação. É interessante que, dependendo do ramo que você está, você sempre olha o outro como alguém que vai te colocar para baixo. Né? Mas nós somos esses que Deus separou para levar a palavra, para colocar o outro para cima. Porque quando você é empreendedor, você é esse que quer que o seu negócio vá para frente, você não precisa derrubar ninguém. Você pode até ajudar o próximo, que você vai ser colocado ali. Tem uma passagem que eu não lembro agora, que faz muito sentido para mim, que Isaías 45, 2 e 3. Esse é o norte que desde que eu converti, eu tenho ele, né? Isaías começa falando assim que o Senhor vai adiante de ti, ele vai aplainando os caminhos tortuosos, ele vai aplainando, ele vai quebrando toda a porta de bronze e toda a tranca de ferro. Então, quando eu começo a querer voltar para a alma, né? Não vai dar certo. Eu começo, Deus está à frente de mim. Ele vai aplainar. Se está difícil, ele vai aplainar. Eu não vou na frente de Deus. Vou ficar atrás dele todo o tempo. Porque se ele está ainda aplainando, eu vou descansar. Eu falo, Deus, vai lá e vai dar certo hoje. Até uma coisa particular aconteceu essa semana. Hoje é sexta-feira, né? A gente está gravando, é uma gravação. Na quarta-feira a gente tem um momento de devocional na igreja. Né? E eu falei, eu vou orar logo de manhã. Eu tenho meu devocional em casa, mas aí tem esse momento lá no prédio onde nós congregamos. E aí fomos de manhã cedo, minha esposa e eu começamos a orar ali naquele ambiente. Né? Eu sei que ambientes, eles te ajudam a impulsionar, ou ambientes te ajudam a retroceder. Esse ambiente de falar com Deus, ele vai te levar sempre para frente. E aí, nessa quarta-feira, eu falei, hoje eu não vou trabalhar. Hoje eu vou só orar e vou visitar esses irmãos. O que foi empreendedor, vou lá orar lá na empresa dele, vou orar lá com ele, vamos ligar para esse pessoal. E não fui trabalhar e tirei esse dia para isso. Né? De ligar para o irmão, falar, como é que você está? E é tão interessante que quando Deus fala ao seu coração, porque Ele está indo à frente, Ele está planeando, Ele vai te usar de forma natural, de forma sobrenatural, de forma particular e de forma no seu empreendimento. Liguei na empresa e falei, está tudo certo aí? Tudo certo. Então, eu não vou esquentar a cabeça com isso. E o que aconteceu? Quando foi nessa quarta-feira, eu cheguei em casa, eu estava mais leve, porque eu fiz a vontade dele. Tinha boleto para pagar? Tem um monte. Tem situação para resolver? Só sempre. Tem um monte. Mas como empreendedor, né, e esse versículo que eu uso tanto, o Senhor está na frente, o Senhor está cuidando. O Senhor vai me levar ao próximo nível. Né? Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. E é exatamente isso que eu quero te perguntar. Então, hoje começou? Como foi esse negócio aí? Hoje tá assim, a gente está, né, com a fé fortalecida em Cristo, fortes em Cristo, mas assumindo nem uns sempre... boletos maiores, tendo fé para assumir boletos maiores. Faz, vende, compra, desse jeito. Mas a trajetória de qualquer ser humano, ela é sempre marcada por traumas ou por coisas boas. Né? Eu cresci numa família, sou de Rondônia, a 2.500 quilômetros daqui, né? Pertinho. Pertinho, de avião é 3 horas direto. E se for de ônibus é 3 dias quase. Foi de carro vai dar 3 dias também. Mas o meu padrasto, né, meu pai que me criou,
ele teve uma veia de querer enriquecer. Só que as pessoas, às vezes, como empreendedores, elas querem enriquecer a qualquer custo. Fala assim, eu tenho R$1.000, eu vou comprar isso, vou ficar rico amanhã. E a vida, infelizmente, não é assim. A vida, ela tem os contratempos, ela tem a escola, e o meu pai de criação, né, o nome dele é Djalma Ramos, ele era funcionário público, ele era contador do Estado, ele trabalhava na Controladoria do Estado de Rondônia, e ele falou assim, eu tenho que enriquecer, porque esse dinheiro não está dando. Eu sei que às vezes você, empreendedor, acha que esse não está dando. Você não está sendo grato por esse pouco. É o que eu via no meu pai de criação. Eu não tinha gratidão pelo pouco que tinha. Então, quando você não tem gratidão, você só vê o problema, só vê a escassez. E aí, ele tentava negócios. Eu tinha, sei lá, 15 anos, né? Eu nem sabia o que era trabalhar. E aí, ele falou, não, nós vamos. Eu falei, vamos. Aí ele abriu a eletrônica, contratava alguém para fazer, que ele não sabia fazer. E aí, eu estava lá junto. Ele ficava lá 1 mês, 2 meses, 6 meses, 7 meses, o negócio estava indo tão bem, aí começava a vir um tempo de crise, né? O tempo de que o pessoal não pagava, as obrigações vinham, e aí o que ele fazia? Fechava. Aí, não, vamos montar outra coisa. Aí montou uma representação de produtos naturais. Hoje está em alta, né? Naquela época, há 20 anos atrás, 20 anos, não, 30 anos atrás, vou fazer quase 50 anos, então há 30 anos atrás, ele tentava muitas coisas. E foi tão interessante que ele conseguiu uma representação para o estado de Rondônia e Acre, né, que é naquela época, de produtos naturais. E não se tinha muito essa situação naquela época. E aí começou muito bem. Produtos para isso, produtos para aquilo e tal. E começou a abrir mercado. Só que como tudo na vida, tem um tempo de grande alto, de grande pico, mas de repente começou a, de novo, pegar o recurso para manter o negócio. E aí, quando chegava nessa hora, o que ele fazia? Fechava. Corria. Não quero, vou vender, vou para cima, porque eu não nasci para perder dinheiro. Empreendedor, quero te falar, você vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro para crescer. Você vai perder dinheiro, né? Eu não vou falar perder, mas investir dinheiro no conhecimento. Essa semana passada, semana retrasada, posso falar de outras pessoas aqui que dão treinamento? Não. Pode, eu tenho que ser só você. Não? Pode. Beleza. Eu tenho um filho, eu tenho um casal de filhos e eu quero formar no meu filho um empreendedor. Ele trouxe ele para dentro da empresa, hoje ele é meu braço direito na empresa, e eu falei, eu tenho que instruir ele. E tem um treinador que chama Thiago Brunet, em São Paulo, ele tem um método, e o investimento é um pouco mais alto. E falei, meu bem, vamos mandar eles para lá, para ver se abre o horizonte. E foi poderoso. Mesmo? Eles foram no final do mês de fevereiro. Os dois? Foram os dois. Ele e a esposa dele, é casado, né? Ele e a esposa dele, foi no final do mês. E quando chegou, a empresa tomou outro gás. Olha só. Porque veio ideias. Eu estava ensinando isso para ele, né? O pai, ele tem que levar o filho para cima. Voltando para o meu pai, ele não permanecia, ele sempre tentava de novo. Sem você perceber, empreendedor, você vai gerando isso lá no seu subconsciente. Você vai, sucesso, fracasso, abandono e vou para outro. Porque é muito fácil você começar. É fácil demais. Não, vamos abrir um negócio hoje? Não, vamos. Você pega R$1.000 seu, R$1.000 meu, vamos abrir alguma coisa. Vamos alugar uma porta, vamos montar uma... coisa mais simples. Um negócio de açaí, uma lanchonete, sei lá, um negócio baixo. Simples. Só que não é só isso. Né? Tem o processo. E o meu pai, meu pai que me criou, Djalma, né? Ele marcou isso em mim de forma negativa. Ele teve os dois lados. O positivo, que eu sempre tento. E aí, eu sempre tentava e não dava certo, eu fazia igual a ele, eu abandonava. Quando foi em 2010, eu abri meu primeiro escritório de contabilidade, 2010. Né? E eu falei, eu vou comprar o escritório dele, porque ele desiste. Não, eu vou pegar os clientes, já pegar o negócio pronto. E passaram-se alguns anos, eu comprei o escritório dele. Então, tá tudo bem, tudo andando, tudo certinho lá em Rondônia, tudo andando, tudo certinho. E aí eu falei, tem que diversificar o investimento. Aí tinha um amigo que conhecia isso, vamos abrir um negócio disso. Tem um outro amigo que abre isso, vamos abrir um negócio disso. Ao invés de ter a sabedoria de manter, quando começava a dar ruim, o que eu fazia? Fechava. Deu ruim? Fechava. E aí, em vez de eu ganhar, eu estava tendo uma hemorragia financeira. Porque eu colocava o dinheiro, mas na hora que
na hora do aperto, ao invés de eu pegar e ver o que estava faltando, o que estava precisando direcionar, eu simplesmente estancava essa parte hemorrágica. Ok, mantia o que eu sempre fazia, que era contabilidade, que era o meu carro-chefe. Mas eu não avancei tanto por causa disso. Então, foi indo. E toda vez que você fala de dinheiro, toda vez que você fala da parte financeira, ela não afeta só você. Ela afeta a sua casa, ela afeta o seu casamento, ela afeta a criação dos seus filhos. Porque diferente das mulheres, né, nós homens, eu não sou mulher, não sei, né, mas as mulheres elas são mais persistentes, nós não. Nós não, deixa pra lá. E aí vai montando. Então, o meu começo foi muito difícil, assim. Como meu pai vivia. Abria negócio, fechava negócio, abria negócio. Replicou. Sempre repliquei, né? Eu brinco e falo isso, não tem peso nenhum, é que depois que eu mudei para Goiás, em 2011, a minha vida mudou. Nós viemos para cá por um motivo de saúde, não vou entrar nessa situação, mas a minha vida, que era de ficar de trás da mesa, sendo contabilista, resolvendo o problema dos outros, eu falei, eu vou mudar de vida, eu não quero mais isso para mim. Eu vou dar problema para os outros. Né? E o que eu vou fazer? Aí eu fui ser corretor de imóveis, corretor de seguro, corretor de plano de saúde, sempre na parte comercial, sempre vendendo. E aí, numa dessas, o Senhor me achou aqui em Goiás. Dia 13 de março de 2012, o Senhor entrou na minha vida. Sabe, eu era uma das pessoas que não terminava coisas. Eu não terminava. E Deus, Ele sempre quer que você cumpra o propósito. Né? Cumprir o propósito é terminar aquilo que Ele te colocou. E aprendi isso, William. Estava ali vendendo imóvel, é tão interessante isso, que hoje nós temos milhares de corretores e milhares de imobiliários. Na época, em 2011, eu estava numa imobiliária que já estava 2, 3 meses sem vender nada. Como eu tinha meus negócios, eu comecei a comer a gordura que eu tinha. E aí comecei, então, e aí eu falei, mas tá difícil, ninguém vende, o negócio está complicado, eu vou montar alguma coisa para mim. E foi logo quando Deus entrou na minha vida. Né? Eu tive um encontro com Deus e a minha vida foi transformada. O meu casamento foi transformado. A minha visão de empreender foi transformada, sabe, do empreendedorismo. Porque a partir dali, o Senhor começou a mostrar para mim que não é importante começar, mas o mais importante é permanecer e concluir a carreira. E aí eu falei, como é que isso vai acontecer? Né? Então nós vamos parar por aqui agora. Você está vendo que o assunto vai ser muito interessante e você vai aprender bastante. Vamos dar uma pausa agora de 1 minuto e o Davison vai contar aí como é que foi essa virada de chave aí na vida dele aí. É 1 minutinho. Já convido o pessoal que está assistindo aí. Se você não curtiu ainda, curte, segue o nosso canal e compartilha aí também, convidando a galera, ok? É 1 minutinho, rapidão. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta com Pode Empreender e hoje com Davison Maia, o empreendedor que já contou uma história aqui já no início, que realmente já está influenciando e vai te influenciar muito quando você for assistir essa nossa transmissão. E ele está falando aqui agora exatamente, Davison, da virada de chave. Quando é que foi o momento dessa virada de chave, né? Que você viu que realmente você tinha essa veia empreendedora e você decidiu realmente mudar de vida e como você mesmo disse, foi quando o Senhor te encontrou. Então, né, eu acredito muito que tudo que você quer fazer, você pode fazer. Às vezes você olha para a limitação, de repente, do conhecimento, limitação da área, limitação da tecnologia, mas quando você quer, acontece. Né? Quando você tem fé.
Eu não vou te falar de religião, mas eu vou te falar de um lado espiritual. Eu não sei a fé que você professa, que está assistindo, mas eu sei que eu professo uma fé num Deus que é poderoso para fazer. Amém. Tem outro, tem católico, tem espírita. Eu acho que o que você precisa é se espiritualizar. E a palavra de Deus, ela te guia, ela é o norte, né? E converti, como eu te falei, converti ao Evangelho, converti a Jesus, né, como autor e consumador da minha fé, da minha vida, e tudo que estava desalinhado, eu acho que tem muitas situações, mas não é o que eu vou falar aqui, vou te falar da parte profissional, a parte emocional estava uma bagunça, a parte familiar estava uma bagunça, a parte profissional estava essas incertezas, mas quando Deus chegou e falou assim, eu vou fazer. Eu falei, aleluia! Se o Senhor vai fazer, eu vou aqui na onda. Isaías 45:2, foi quando foi gravado isso no meu coração, que ele ia à frente, aplanando as situações. Eu falei, Deus, se o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, eu quero ter sabedoria de Deus. Né? E Provérbios fala disso, né? Que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, temor a Deus. Mas né, não estamos aqui falando de religião, e eu falei, mas como é que eu vou avançar agora? E estava numa imobiliária, não estava vendendo, a bolha estava começando a estourar, estava começando a diminuir, tempo de crise, né, cíclico, como a gente sabe, e eu falei, o que é que eu faço? Aí fui alguém me convidou para uma célula, e lá naquela célula Deus falou comigo, fui para um encontro com Deus, né, lá na Igreja Videiro, falando da Igreja Videiro, é um marco na minha vida. Pode falar. E ali a minha vida foi transformada. Já tinha alguns traumas do passado, né, devido abre empresa, fecha empresa, né, alguns CNPJs que passaram pelo meu nome, que tive que resolver eles, né, que graças a Deus foram resolvidos lá para trás. E aí eu falei, o que é que eu vou fazer? E Deus falou comigo, né, falou comigo assim, eu vou te treinar para um outro ramo. Eu era contabilista, então eu era consultor. Eu comecei a virar comercial, fui para imobiliário. E não vendendo, eu falei, Deus, eu tenho que pagar conta, o dinheiro está acabando. Minha esposa é pedagoga, ela não estava trabalhando, né? Decidimos que ela não ia trabalhar até então. E aí eu falei, meu bem, eu acho que você vai ter que trabalhar. Porque até a gente alinhar, começou a trabalhar, e eu falei, Deus, o que é que eu faço? E aí nessa começaram a vir as conexões. Porque o Senhor, Ele age através de outras pessoas. Né? Esse podcast é um instrumento nas mãos de Deus. Amém. Onde a pessoa vai ouvir, ela vai discernir, vai falar assim, pai, faz sentido o que ele está fazendo, faz sentido o que esse programa tem trazido, porque não é só sobre dinheiro. O dinheiro é uma consequência do empreendedorismo. Sim. Muitas vezes eu comecei lá atrás pensando, eu vou ficar rico, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e aí quando você vê, você corre atrás do dinheiro, mas ele não vem. Parece que ele é mais... Ele está correndo de você, né? Ele é mais atleta que você, né? Ele é mais disciplinado. Não, isso aí não vou correr. Então, não é sobre ter o dinheiro, é sobre ter, sabe, princípios. E eu creio que o princípio fundamental é essa espiritualidade que cada um tem que ter, porque vai gerar fé. E a fé é a certeza das coisas que se espera, convicção de fatos que você não está vendo. Né? Hebreus 11:1 fala disso. Então, quando eu creio que vai dar certo, mas não estou vendo ainda, vem uma força interior lá do seu espírito, e aí você começa a andar, você começa a ir essa direção. Comecei a vender, e não dava ninguém, mas eu atendia todo mundo do mesmo jeito, seja que vinha com carrão grande ou com carrão pequeno. E aí eu converti, e Deus, né, eu falei, Deus, é agora, eu sou crente, preciso pagar as contas, condomínio atrasado, situação está difícil. E aí um dia de venda, eu, indignado, né, com a situação, falei, Deus, move aí. Estava no plantão, Vila Alpes, num empreendimento lá. Ainda no ramo imobiliário? Imobiliário, no começo, né? Persistência. Uhum. Eu falei, para que eu vou para plantão? Esse negócio, eu só gasto gasolina, eu só gasto isso. No plantão, Deus falou, hoje é o dia. Eu falei, eita glória, vai dar certo então. No sorteio, que a gente vai lá, tem um sorteio, quem vai atender primeiro, segundo e assim por diante. Eu era o terceiro, eram três corretores. Eu fiquei o terceiro. Falei, meu Deus. Mas se o vendedor vir, o comprador vir no começo, eu vou perder a benção. Ansiedade. Uhum. Deixa Deus ir à frente, vai atrás dele. Isaías 45:2. E aí, fiquei quieto. Chegou um velhinho, William, seu Adolfo. Chegou lá
no Ford Ka daquelas baratinhas, aqueles pequenininhos, velhinho saiu ele, uma senhora de dentro do carro, e aí um corretor que estava lá vendo falou, ixi, isso aí não tem dinheiro não. Atende aí. Aí o outro que estava lá da outra imobiliária, rapaz, você não quer atender? Eu falei, atendo. Fui lá, dei a maior atenção, assim como o Senhor dá atenção para nós, levei ele no decorado, voltei, sentamos lá na mesa, e o cara falou bem assim, quanto é? Que a gente fala de preço, né? Aí eu peguei a tabela, tá tanto. Não, mas eu quero decorado. Aí eu liguei para o gerente, quanto é? Tremi na hora, né? Quanto é? Milagre de Deus. E ele falou, não, ele vai fazer o cheque aqui. Ele falou, como é que faz esse cheque? Era a minha primeira venda. Como é que faz esse cheque? Não, faz um cheque do empreendimento e outro da comissão. Você quer que eu vá aí? Eu falei, vem que eu não consigo nem preencher aqui essa ficha de nervoso que eu tô. E aí naquele dia, Deus havia prometido e a gente conseguiu fazer uma venda à vista. Era no sábado, né? E na segunda-feira o dinheiro que precisava pagar as contas já estava na conta. Então eu falei, Deus está movendo, Deus existe mesmo. Não é só fantasia. E aí fui percorrendo nesse caminho de venda, e não é mérito nenhum, mas eu assim, de contribuição com carteira assinada, de CLT, eu tenho no máximo 5 anos. Foi na última empresa que quando eu estava aqui em Goiás, que eu trabalhei, que foi uma grande bênção, uma grande escola, né, questão de disciplina, de horário, porque a gente é empreendedor, eu vou a hora que eu quero. Eu estou empreendendo, hoje eu não quero não. Mas o que faz você galgar algum lugar para ir é a disciplina. E vendendo e tal, entrei nessa empresa. Essa empresa do ramo agrícola, do qual hoje nós temos empresa nisso, né? Qual que é o nome da empresa? A empresa que eu estava era STA. A sua empresa. A minha é Comercial Mercantis. Antes começamos com Maia Comércio, pegou meu sobrenome. Só que geralmente não é interessante, porque depois Deus falou comigo, a gente vai vender essa empresa. Essa empresa vai crescer tanto que vai ficar seu nome nela, não vai ficar legal. E aí a gente mudou, transicionou de Maia Comércio para Comercial Mercantis. Então, é a mesma empresa, só que a gente mudou de nome, porque vendo lá na frente, que eu ainda não vi. Deus falou comigo, a gente vai crescer muito. Então vem aqui. E aí, nessa época... por enquanto está crescendo, né? Não, é raiz, né? E é tão interessante dessa empresa, porque eu estava nessa outra, saí, Deus falou para mim sair. Eu falei, mas Deus, agora que eu estou ganhando 15 mil por mês, né? Em 2019, antes da pandemia, tinha um salário bom e tal, já estava tudo arranhando. Mas Deus falou assim, você vai sair dessa empresa. Eu falei, mas eu vou fazer o quê dessa vida? E uma das coisas que quando você caminha com o Senhor, obedecer é importante. Ouvir de Deus é importante. Né? E aí eu falei para minha esposa, mulher, eu vou ter que sair dessa empresa, Deus está falando. Sério? Eu falei, sério. Eu fui falar para o meu gerente, eu vou sair aqui o ano que vem. Ele falou, não, porque quando eu fui para essa empresa onde eu estava, me deram algumas marcas que fazia parte de, 5% do faturamento total da empresa. Nossa. Eu falei, Deus, como é que vai ser esse negócio? Passou um ano, eu estava com 30% do faturamento. Passou 2 anos, a gente estava com quase 50%. E os últimos 3 e 4 anos, a gente estava com 50% a 52% de faturamento. Eram umas marcas que estavam paradas, mas Deus deu sabedoria. E a gente conseguiu levantar, né, essas marcas ali para aquela empresa. Show de bola, hein? E aí, junho de 2019, antes da pandemia, eu falei, eu vou sair. Aí fui falar para o meu chefe, não vou dar conta, não, vou pedir. Não tem acordo, não tem nada. Pedi e saí. Peguei só as verbas rescisórias básicas, né? Que se tem FGTS, essas coisas, multa, seguro-desemprego, não peguei nada disso. E saí. Sabe o que eu fui fazer? Dirigir de Uber. Eu falei, mas Deus, eu fui dirigir de Uber. Na pandemia? Não, antes da pandemia, 6 meses antes. 2019. 2019, 6 meses antes. Eu falei, Deus, eu estava ganhando um salário bom ali. Agora foi com a Uber. Mas aí, no Uber... A Uber naquela época era bom, hein? Não, mais ou menos. Não dava 15 mil, não, né? Mas não passava fome, não. E aí, o que aconteceu, William? Nessa época da pandemia, antes da pandemia, 2019, comecei a dirigir de Uber. Aí, aquele negócio... E eu sempre, depois que eu me converti, onde eu chego, eu falo da vida que eu tenho, da vida que eu carrego. Então, eu vi que Deus não me levou ali para ganhar dinheiro, mas para falar de Deus para as pessoas. Dentro do Uber ali, me dava uma brecha, Jesus na veia.
Passou final de 2019, me cancelaram. Porque você estava falando de Jesus. Né, que não pode, tem as regras, eles estão certos, não está errado não. É. Mas nisso não, tem outras plataformas, vou para as outras. E aí continuei, fui para a próxima da mesma forma. E aí eu falei, Deus, o negócio que o pessoal que ganha mais dinheiro me bloqueou. Essa outra como é que vai ser isso? E eu estava dirigindo, final de 2019, começo de 2020, uma pessoa de Senador Canedo, que é produtor de peças de borracha, me chamou. Ele falou, você está fazendo o quê? Eu falei, mano, estou dirigindo Uber. Ele falou, você não quer trabalhar para mim? Eu falei, olha, quanto está pagando? Eu falei, eu te pago 5% de comissão. Eu falei, ai, as peças são boas, 5% é bom, não é ruim. Você vai dar o que de ajuste de custo? Nada. Eu falei, isso parece que é de Deus, mas não é de Deus. Só está piorando, né? 15 mil, agora Uber, agora... Parece que é de Deus, mas não é de Deus. Uhum. Aí eu falei, eu vou orar. Aí eu falei com minha esposa, vai, né, tá mais ou menos, tenta. Só que aí os clientes, a maioria é fazenda. Então eu tinha que me dispor e tal, a viajar e todo custo meu. Eu falei, eu vou fazer um teste por um mês. Aí começo de 2020, comecei a vender os negócios do cara. Aí fui na fazenda, o pessoal, alguns me conheciam e tal. E aí chegava na fazenda para oferecer esse produto do cara. Só que lá quando você vai, o cara não está precisando só disso, ele está precisando de uma dezena de situações que às vezes ele não tem de onde comprar, não sabe de onde comprar. E aí eu falei, você está precisando disso tudo também? Tô. Eu falei, então me faz a relação aí que eu vou me virar agora. Trouxe a relação das coisas que ele precisava e eu falei, olha, aí as matérias de borracha, né, do rapaz, eu continuei vendendo. E é tão interessante que quando eu abri o MEI para isso, em 2020, e aí eu cheguei lá para esse senhor, eu falei, ó, nós vamos fazer o seguinte, do jeito que eu faturar com o cliente, você fatura para mim. Você não precisa pagar 5% de comissão. Mas como eu não tinha dinheiro para fazer um caixa, fazer um estoque, aí eu trabalhava com o estoque dele, né? É como se fala dropship, né? Eu trabalhava com o estoque do outro, né? E aí o dropship rural. Aí vendia para você, aí você fala, ó, eu te pago em 30 dias, 30, 60 dias. Ó, você me cobra 32 e 62 dias, porque o boleto cai, e aí eu pagava ele. Comecei, William, em março, fechou as portas de tudo, né? Que travou todas. Só que como eu e meu computador, e meu MEI, eu ia nas fazendas tudo. Abril. O MEI acho que era 81 mil reais. Eu já tinha batido aquele negócio. Aí tinha que sair do MEI. Né? Eu e meu computador, tinha que sair do MEI. Aí eu falei, Deus, e agora? Eu tenho que abrir, aumentar o CNPJ e tal, esse tipo de situação. E o Senhor prosperando. Fui para a Argentina com a minha esposa de viagem de férias de casamento, que a gente já tinha marcado, já tinha essa situação. Quando foi março, fevereiro, abril de 2020, há 5 anos atrás, a gente está em abril, há 5 anos atrás o mês já tinha estourado. Uau. Aí tinha que passar para o outro, eu tinha que arranjar contador. Eu era contador, mas eu não tenho registro em Goiás, eu tinha em Rondônia, não sou mais. E aí foi o próximo nível. Era eu e meu computador, aí o fiscal foi e cancelou minha inscrição estadual. Uau. Porque eu tinha que ter um estabelecimento físico, né? E esse estabelecimento físico, tive que alugar uma sala, e aí foi só crescendo. Aí eu mudei para o galpão, outro galpão, eu já estou no 4º ou 5º galpão. E eu creio que o Senhor vai mudar ainda esse ano para o outro ano, para um galpão maior, porque entrou mais um produto, né? Antes eu só trabalhava com tomate. Agora a gente está começando a fazer manutenção em esteiras de batata. E tudo é muito grande, tudo é muito pesado. E o Senhor tem nos prosperado nessa ida, né? Então, o que eu quero falar para você, empreendedor? Então vamos dar uma pausa agora. Que você vai segurar aí. Vou. E daqui a pouquinho a gente volta com 1 minuto de intervalo e você viu que o negócio aqui tá prosperando, tá crescendo e nós voltamos em 1 minuto.
Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Estamos de volta com Pode Empreender e hoje com meu amigo Davison Maia. E no bloco anterior ele contou um pouco mais sobre a sua história. Se você não assistiu, assista, mande para os seus amigos, para as pessoas que você sabe que precisam de ajuda. Porque ele contou muito aqui sobre a história dele e eu vou te falar, a história dele realmente é uma história que motiva a gente mesmo. E nós terminamos o bloco, o Davison falando sobre as dicas que ele quer dar para o empreendedor. Então, olhando aqui para essa câmera aqui, fala o que você pode dar de dicas com a sua experiência, sua vasta experiência, né, como empreendedor. William, uma das coisas que o empreendedor mais peca é em não se preparar. Eu acho que a ideia é muito bom, eu acho que a força de vontade é muito boa, eu penso que esse já é o começo do empreender, a vontade, o ramo que você vai, mas nós pecamos em não nos preparar. Sabe, conversando com meu filho, ele é meu braço direito, ele é o sucessor da empresa, né? Daqui a pouco é ele que vai tomar de conta e eu vou morar na praia, aleluia! É o que eu penso. Né? Mas eu estava falando para ele, você sabe o que é um DRE? Sabe, muitas vezes a pessoa, isso é de comer? E como eu fui contabilista há muito tempo, o Senhor colocou isso no meu coração, de começar a falar sobre isso. Sobre noções básicas de contabilidade, para a pessoa saber se está ganhando dinheiro ou não está ganhando dinheiro, né? Saber onde vai investir, onde não vai investir. Então, eu penso que hoje nós temos, né, diversas plataformas gratuitas na internet que falam sobre isso, sobre o assunto de empreender da maneira correta. E o principal é conhecimento. Então já fala para o pessoal o que é DRE. Eu vou falar agora. Então e é tão interessante que antes de falar que DRE é demonstração dos resultados dos exercícios. Sim, né? Você pode fazer ali mensal, bimestral, trimestral, anual. Né? É importante você sempre fazer um check-up de como está a sua empresa. Assim como, de vez em quando, nós vamos ao médico e faz aquele exame de sangue, está com triglicéridos, não está, está saudável, não está, o DRE serve para isso. É o básico. Né? Tem vários outros artifícios, mas isso é o básico, para você saber se realmente está ganhando dinheiro ou não. Né? Porque empreender, você não está fazendo uma ONG, não é uma coisa social. Você está colocando aquilo para ganhar dinheiro. Né? E às vezes você acha que, por não ter o conhecimento, você acha que o dinheiro é instantâneo. Mas não é. É degrau a degrau, é devagar. Então eu creio, sabe, empreendedor, se prepara. Esse sonho que você tem vai dar certo. Porque se você está fazendo o que você gosta de fazer, não vai ser pesado. Então, você tendo essa preparação junto a esses órgãos, né, para saber quanto de tributo você paga, quanto de tributo você quando você compra uma mercadoria, tem ali. Porque às vezes você está falando assim, eu vou vender esse microfone por 10 mil. Só que o microfone já custa 11 mil. Então, ao invés de você ganhar, você está gastando. Então, acho que a dica principal é se prepare. Tenha essa força de vontade. Outra situação, permanece. Permaneça. Vai vir dias difíceis, vai vir dias que parece que o seu concorrente está lá em cima e você está aqui, né, tentando escalar, mas o seu concorrente às vezes está passando pela mesma fase sua, de desespero, às vezes não sabe como vai finalizar o mês, mas permanece. Continua fazendo do jeito que você está fazendo, se preparando, se enchendo de conhecimento, porque esse conhecimento vai te levar além. Se você pode ver, eu sempre gosto de assistir esses empresários multibilionários, né? E todos eles começaram do nada. Porque o que cresce grande é monstro, mas com Deus é semente. E essa semente é regada, conhecimento, labor, e aí quando você menos percebe, começa a dar fruto. E aí esse fruto é tão interessante que
porque eu vou falar de Bíblia, que é aleluia! Salmo 1, no versículo 3, ele fala que nós somos plantados como árvore, né? E a árvore vai dar fruto, mas eu não quero me atentar a isso. Mas a árvore, ela tem uma função muito interessante, que é trazer sombra. E ser sombra para outros é importante. Assim como esse podcast está sendo, trazendo conhecimento para outras pessoas. Está trazendo ali a vivência de cada um para que a gente possa avançar. Então, permanece. Não desiste. Vai dar certo. Excelente, excelente. Davison, infelizmente, como tudo, né, chega ao final, né? Quero te agradecer mais uma vez. Okay. Muito obrigado mesmo por toda essa parceria, pela amizade e por estar aqui hoje, poder compartilhar da sua história, que eu sei que foi só um pouco, mas eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai ser influenciado de forma positiva, vai abrir a mente de muitas pessoas aí e vai ajudar muitas pessoas, porque a gente sabe que a caminhada do empreendedor, eu não canso de falar que a maioria das vezes a gente pensa que ela é solitária, né? Muitas vezes. Então, Verdade. É solitária. Ainda que tenham pessoas ao seu redor, mas no frigir dos ovos o empreendedor... A luta é sua. A luta é sua, né? Quero te agradecer, muito obrigado. Deixa aí para nós as suas redes sociais, que você faz live todo dia de manhã, né? O pessoal que está nos acompanhando, siga o Davison, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque ele é essa pessoa aqui mesmo, essa pessoa... Aqui fora, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Essa pessoa enérgica, assim, a pessoa cheia de energia, positiva, cheia de fé. E eu tenho certeza que você seguindo ele, você vai aprender muita coisa também. Fala aí para a nossa rede social. Então, o Instagram é maia.davison, né? De segunda a sexta, exceto feriado, domingo, nós temos uma live às 6 horas da manhã para melhorar o seu dia, né? Então, uma palavra de vida, de fé, para você enfrentar o dia, né? E tornar esse dia mais fácil, né? Sabendo sempre que o Senhor é contigo. A rede social da empresa é @mercantis, com 2T e S. Nós estamos lá também. Lá tem toda a nossa história, lá tem tudo que nós fazemos. Uhum. E é isso. Te agradeço por estar aqui, né? E fazer parte desse mover do empreendedorismo em Goiás, no Brasil e no mundo. A gente está na internet, né? Vai para o mundo todo. Sim. Valeu, muito obrigado. E você que nos acompanhou, o que eu te peço mais uma vez, se você ainda não segue a Alô TV aí, curte, comenta e o principal de tudo, compartilhe, que eu tenho certeza que se você nos acompanhou desde o início e não acompanhou, volta ao programa, eu tenho certeza que foi de grande valia esse programa para você e você pode ajudar outras pessoas também. Então vamos disseminar aí pelo mundo inteiro, como o Davison mesmo disse, essa semente de que você pode empreender.